Bom dia, Pai do Senhor Jesus a todos. Vou estar aqui trazendo uma palavra para meditação. Já tem um tempo, né, gente, que não apareço por aqui, mas que vocês sejam edificados, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar ao Senhor este momento, que tudo quanto eu venho falar, mediante aquilo que o Senhor me inspirou pela madrugada a escrever, que não saia nenhuma palavra errada dos meus lábios, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor continue capacitando a minha vida, Senhor, e tocando nas vidas que verão o vídeo, Senhor, que essas vidas também possam estar também no mesmo propósito que eu, desejando ter uma comunhão mais próxima de Ti, ter intimidade maior contigo. Sim, meu Deus, a vida, a gente precisa dar continuidade na nossa vida, sim, mas nós não podemos de forma nenhuma deixar o Senhor em segundo plano. O Senhor sempre tem que estar em primeiro plano. Louvado seja Deus, que todas as coisas que podemos fazer, nos movimentar, seja o que for, é pela graça, pela misericórdia do Senhor. Porque se não fosse por isso, seríamos consumidos, Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém de pé. Temos sempre que reverenciar a Ti, Senhor. Nos ajude na jornada, nos ajude, Senhor, ser cada dia mais, Senhor, meu Deus, transformados. Que venhamos cada dia mais poder agradar a Ti, Senhor, em nossos feitos, em nossas ações, em nossos posicionamentos, aonde formos, não somente quando estivermos dentro da Tua casa, no templo, aonde vamos prestar um culto racional, como a própria palavra do Senhor diz, e tá ali entregando nossa adoração, nosso melhor para Ti, naquele momento que temos ali, que tiramos para a adoração a Ti, Senhor, dentro do templo, mas também nos lugares onde formos, Senhor, que venhamos ser luz, Senhor, não trevas, que não venhamos ser pessoas que trazem contendas, coisas ruins, Senhor, não, sejamos pessoas diferenciadas, Senhor. Senhor, aprendendo dia após dia com todos os cenários dificultosos que nós venhamos ser submetidos no caminho, Senhor, mas que em todos eles venhamos receber de Ti, Senhor, unicamente de Ti, Senhor, a estratégia perfeita para vencer, Senhor, todos os gigantes, todos os leões, Senhor, tudo aquilo que não vem da Tua parte, e até mesmo, Senhor, aprender com aquilo que vem da Tua parte, porque o Senhor permite coisas para poder fazer com que saiamos do conforto, Senhor, da zona de conforto, e venhamos nos movimentar. Aleluia, em todo tempo, rendemos graça e louvor a Ti, Senhor. Muito obrigado por este dia, fique conosco em nome de Jesus, amém. Irmãos, bora lá? Palavra Números 20, amém? Vai ser o primeiro capítulo que vamos estar aí passeando e lendo, e também Gênesis 19. Esses dois textos e capítulos do livro de Números e o livro de Gênesis têm algumas coisas semelhantes em alguns pontos. São dois cenários diferentes, mas com alguns pontos muito importantes que cada um traz. E o que eu vejo nesses pontos é o quê? A obediência a uma ordenança, a uma ordem, melhor dizendo, de Deus, ok? Então eu vou estar fazendo alguns momentos de leitura e falando ao mesmo tempo, tá bom? Conforme na madrugada eu vim escrevendo aqui, tá? Não é uma coisa que a gente começa a fazer assim, sabe? Enfim, deu pra entender, né, gente? Quem já me acompanha aqui já entendeu, né? Bem, a palavra fala em Números 20 que o povo reclamou e murmurou, questionando a sua situação. Aqui, ó, tô aqui com a Bíblia, tá? Tem gente com a Bíblia também, para acompanhar. No capítulo 5 diz assim, e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é o lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, e nem há água para beber. O povo reclamando. Já deve estar entendendo, né? E Moisés e Arão saíram de diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aqui já no versículo 6, do capítulo 20 de Números. Observe aqui que aqui eles estão reclamando porque não tem tudo o que eles desejariam naquele momento. A sua necessidade e tudo, e eles observam um cenário dificultoso. E aí já começa a reclamar que Deus é esse que faz essas coisas. Quantas vezes eu falo a gente porque outrora, lá atrás, eu tive isso também, tá? Então quando eu falo, não tô falando que eu tenho agora.
isso, mas outrora lá atrás eu tive também esse pensamento. Como que pode? Eu estava assim, eu tinha isso, estava tudo encaminhado, aí de repente muda tudo, tira isso, tira aquilo. Olha a situação que eu tô. Por que disso? Mas eu já estava fazendo isso, eu já estava me ajustando aqui, como Deus estava pedindo. E por que está acontecendo isso? Quantas vezes você já nos pegou falando isso para Deus? Esse é um ponto. E isso aqui aconteceu há quanto tempo lá atrás? E como Deus fala com a gente? Aí aqui, enquanto eu estava meditando, veio aqui assim, e eu escrevi. Então eu vou ler para vocês. Quantas são as vezes que nos enquadramos com este povo? Agindo e pensando como eles. Não confiando naquele que fará o que é bom para com seus filhos. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me falam, porque eu acho que eu não estou falando besteira. Não estou falando besteira. No 8, olha o que Deus diz. Versículo 8. Aleluia. Deus diz assim, ó, no 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, e no versículo 8, diz assim: toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos. E falai a rocha. Presta atenção, gente, olha só. Falai. Minha Bíblia aqui é da King James, tá falando aí. Falai a rocha diante dos seus olhos. Ou seja, você vai estar vendo. Então vamos imaginar que Deus fala assim: falai com a rocha diante dos seus olhos. Tô vendo a rocha. A rocha. Pegou aí? Ok. E ela dará a sua água. Porque o povo tá reclamando. No 5 eles estão reclamando. Aleluia. E tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Agora, vem um ponto muito interessante. A Bíblia fala, no versículos adiante, que nós já vamos ler junto, mas eu quero deixar esse ponto aqui em evidência, que quando Moisés vai falar com o povo, Deus já deu comando, eu li aí com vocês agora. Ele vai, e na leitura você sente que tem um ar de irritabilidade, que tem, como fala, uma raiva, de alguma forma, por parte de Moisés. Porque imagina já tanta coisa que Deus fez, e quantas coisas aconteceram de lá para cá, e o povo reclamando. Agora eu digo, quantas vezes você que está aí em algum momento na dificuldade já não fez isso? Deus já fez várias coisas por você, também em momentos difíceis. Observe que nós passamos por várias coisas difíceis, superamos e damos continuidade. Logo vem outros desafios. Mas esquecemos do que o Senhor já fez lá para a gente superar aquele e que Ele deu vitória. Então, quando vem os dias mais difíceis ainda do que aqueles, ou seja, as dificuldades, algumas coisas na nossa vida, às vezes, em algum momento vai vir um pouco mais intensa. E essas vitórias acumuladas lá atrás vai servir de reforço para a gente vencer a que está agora no momento, ok? E aí Moisés, a gente está falando de Moisés. Moisés não faz o que Deus mandou fazer. Ele está irado. Vamos ler aqui junto. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse para o povo: ouve agora, rebeldes. Foi isso que Deus falou para ele falar? Bem, se a gente ler aqui atrás, não. Teremos que tirar água dessa rocha para vós? Não foi isso que Deus mandou falar. E Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram água abundante. E a congregação bebeu e também os seus animais. Mas aí veio o Senhor dizer... E o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não crestes em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel?
E por isso não levareis esta congregação à terra que lhe dei. Primeiro, ele ia falar que foi Deus que mandou fazer. Ali ele falou algo na raiva, dizendo assim: ouve agora, rebeldes. Na Bíblia Minha de Estudo, ela dá um ponto de referência bem assim, olha que interessante. Moisés foi infiel ao soltar um ataque verbal contra os rebeldes e declarar que ele e Arão iriam fazer sair água da rocha. Porque ali ele falou no eu, ele, ok? E em seguida ele feriu a rocha 2 vezes, em vez de falar a ela. Porque Deus falou para falar. Falai. Ele mandou falai. Aleluia. Porque eu vejo nisso, assim, um ponto que é Deus. O povo entender que era Deus. Não estou dizendo que talvez não ocorreu isso de saber que foi Deus, porque sabiam que Moisés era aquele que falava com o povo, mediante o que Deus falava com ele. Mas Moisés abusou da presença de Deus, que respondia fiel e graciosamente aos seus atos rebeldes. Aqui, Moisés está como um líder, ok? Na atualidade, nas igrejas, nos templos, existe um líder. E se o líder, em algum momento, não fazer conforme Deus pede, mas fazer até mesmo o que Deus pede, mas ter um adicionalzinho, sabe? Dá ruim. Eu falei igual a pastora da igreja, a qual congrego. Vai dar ruim. E a questão é, será que a gente sabe o que Deus vai permitir? Porque se a gente ler um pouco mais adiante, aconteceu um monte de coisa, muitos obstáculos. Mas o povo foi com todos esses obstáculos, eles tiveram que se prostrar, eles tiveram que entender em muitos momentos que era o Senhor a fazer e não como eles queriam que fizesse. O que o Senhor ali determinasse era o que tinha que ser feito. Eu sei que às vezes é difícil. É difícil. É difícil. Mas algo interessante acontece. Olha lá. Moisés não faz como Deus ordenou e observamos que Moisés podia estar em desgaste, pois o povo sempre estava a questionar em algo que para eles estava em falta. É muito difícil assim. Quantas são as vezes que acontece isso? Com muitos. É que aqui a gente tá focando no líder. Mas quantas as vezes isso não acontece? Bem, vamos lá. Então, Moisés diz: rebeldes, teremos que tirar a água dessa rocha para nós. E aí ele fere a rocha 2 vezes, saiu água abundante. E ali a palavra diz que os animais e a congregação bebeu da água. Mas Deus exortou Moisés e Arão, porque não creram no Senhor para santificar. Então, houve uma penalização, houve uma correção. A reflexão de hoje é que não venhamos precisar ser exortados pelo Altíssimo, pois não sabemos qual vai ser o peso dessa exortação. Em Gênesis 19, fala da mulher de Ló, que virou estátua de sal. Eu não vou ir lá no comecinho, tudo, não. A parte que eu quero trazer é que foi dada uma ordem. Deus deu uma ordem.
Não foi eu e você que deu a ordem. Deus deu uma ordem. Não olhe para trás. A palavra diz que, aleluia, e ele derrubou aquela cidade e toda a planície e todos os habitantes da cidade que crescia sobre a terra. Versículo 26 e o 25, agora o 26 do Gênesis 19. Mas a sua esposa olhou para trás, a esposa de Ló, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. Eu estava lendo aqui um pouco mais a profundo no estudo, eles falam também de alita. O que é o alita? Eu até procurei aqui, escrevi, para poder estar falando para vocês. É definida como um mineral, também conhecido como sal-gema ou cloreto de sódio, caracterizado por uma estrutura cristalina, composta por íons. Então, a desobediência, ela tem um preço. Moisés pagou um preço. A Bíblia fala aqui, mais avante, né? E também aqui onde nós lemos que não teria acesso à terra que lhe dê, né? E aqui no caso, a mulher olhou. Era para olhar? Não. Era para fazer? Não. Era só o quê? Obedecer. Uma ordem de Deus. A mensagem de hoje é que não venhamos ter que experimentar do que não queremos experimentar, só porque queremos fazer algo como o meu eu deseja fazer. Eu diria que no caso de Moisés, ele foi desafiado e por um segundo ele falhou. Ele falhou. E no hoje não é diferente. Eu acredito que tudo que Deus deixa, principalmente palavras duras como essa, é exatamente porque haverão momentos que muitos viverão algo muito semelhante. E essa palavra, ela vai servir de ensinamento e pôr em prática, para que não venhamos ser submetidos por isso. Porque dói. Uma coisa é quando vem do outro. Uma coisa é quando vem do próprio Deus. Porque Deus, ele é justo. E se ele manda fazer uma coisa, o que viemos fazer? E se não conseguimos fazer, viemos pedir ajuda do Senhor, para que consigamos fazer, mas que não deixemos de fazer. A palavra diz que melhor era não saber ou conhecer do que agora conhecer e não fazer o que Deus ordena, o que Deus pede. Porque eu diria assim que o peso, o medir, não vai ser como se mede para aquele que não conhece a palavra. É diferente. O que a gente está fazendo de diferente? Estamos sendo só comentaristas? Apontando aonde está, onde não está, o que precisa, o que não precisa, mas será que a gente está fazendo também aquilo que Deus pediu para fazer? Duas situações diferentes. Eram servos, e por causa da oração de Deus guardou a família de Ló, que foi Abraão que orou, pediu ao Senhor, mas um não obedeceu. Moisés, escolhido para liderar, não obedeceu, foi penalizado. Que não vamos ter que esperar ser penalizado grandemente pelo Senhor e obedecer à ordem do Senhor. Fica essa palavra em nome de Jesus, que Deus os abençoe.